E agora eu falo para você novamente, como eu falei antes lá atrás. Me mostra um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que diz que não precisa mais guardar o sábado. Me mostra, e aí então eu não vou guardar o sábado. E eu digo para você, querida e querida irmã, de forma humilde, eu fico muito triste, pois transgridem e jogam o mandamento de Deus por terra. Eu fico triste de verdade, pois a palavra de Deus é clara em relação ao sábado. O sábado é santo e abençoado. E eu não vou aqui por placa de igreja, é a Bíblia que tem que falar. A nossa regra de fé e prática tem que ser a Bíblia. Eu vou te mostrar agora 3 textos que usam para dizer que o sábado não precisa mais ser guardado. Mas você que é um cristão sincero, está aqui até agora e deseja realmente aprender sobre os mandamentos de Deus, você vai ver que esses versículos não tem nada a ver com o sábado. Que não tem nada a ver com o contexto falando sobre o sábado. Em seguida aqui no canal vai sair um vídeo também sobre as leis. Você precisa também assistir, se inscreva no canal para não perder esse vídeo. Pois você vai entender de maneira clara qual eram as leis morais, as leis de saúde, as leis cerimoniais e as leis civis. Isso é muito importante de você entender. E queridos irmãos, eu digo de maneira clara para você. Eu vejo pastores e mestres que não entendem a palavra de Deus. Eu não tenho estudo nenhum, mas eu busco compreender aquilo que o Espírito Santo me mostra. Eu busco ir humildemente até a palavra de Deus. Eu não vou com pensamentos formados de igreja. Eu vou com pensamento aberto. Senhor, fala comigo. Me mostra o que é verdade e o que não é. Eu quero seguir a verdade. Muitas pessoas não querem guardar o sábado, pois não querem deixar de trabalhar. Eu já tive que abandonar o meu trabalho por causa do sábado. Eu botei na minha cabeça, se realmente sábado for santo e eu não puder mais trabalhar, Deus vai me dar um trabalho, pois esse Deus é poderoso. Ele vai me dar um trabalho que eu não preciso trabalhar no sábado. E Ele me deu, porque eu agi pela fé. Eu entendi e agi pela fé. E conheço outras pessoas que fizeram isso também. Não se prenda ao seu trabalho, pois Deus é mais poderoso. Você não tem fé em Deus. Se realmente o sábado é santo, Deus não quer que eu trabalhe, Ele me deu 6 dias, Ele vai me dar um trabalho. Ele vai me dar, pois Ele é poderoso para fazer todas as coisas. O que é um trabalho para Deus não é nada. Mas agora você vai deixar de obedecer o mandamento da palavra de Deus por causa de trabalho, por causa de pessoas, por medo. Isso é um fracasso. Isso é transgredir o mandamento e a lei de Deus. O sábado foi criado por causa do homem. Para o homem descansar, lembrar das coisas de Deus, da criação de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E para ajudar as pessoas que precisam hoje. No novo céu e na nova terra, quando Cristo vier, nós também vamos guardar o sábado. Mas não terá mais pecado, não terá mais pessoas necessitadas. Vamos estar só reunidos, louvando e adorando a Deus nesse dia. A palavra de Deus nos fala em Isaías 66. Que de um sábado a outro iremos adorar o Senhor da nova terra. Se o sábado foi instituído no Éden, se na nova terra, quando não tem mais pecado, vamos guardar o sábado, você acha que hoje Deus ia abolir o santo sábado? Pense, ore a Deus, preste atenção. E o primeiro texto muito usado pelos irmãos para dizer que o sábado não precisa ser guardado é Romanos 14. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Romanos 14, do 1 em diante. Olha o que diz. Primeiro que o próprio título ali já fala. A tolerância para com os fracos na fé. A primeira coisa que você tem que aprender quando for ler a Bíblia, a primeira delas é ir com a mente aberta, orar pelo Espírito Santo e ver o contexto do que estão falando ali no momento do assunto. E no momento aqui não está falando em momento nenhum do sábado. Não se trata de sábado. Está falando sobre o fraco na fé, a tolerância para com os fracos, aqueles irmãos que estão entrando na igreja hoje. É isso que está falando o texto. Veja o que diz no versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opinião. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio?
para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E aqui o versículo que todos falam que não precisamos guardar o sábado. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Veja a palavra de Deus se em algum momento aqui está falando sobre o sábado. Em nenhum momento está falando sobre o sábado. Paulo está tratando aqui sobre o fraco na fé. Primeiro, não está falando sobre o sábado. Segundo, se estivesse falando sobre o sábado, Paulo não diz aqui em nenhum momento, você não precisa mais guardar o sábado. Não diz em nenhum momento. O que diz aqui é, ninguém julgue o outro irmão. Não julgue o outro irmão por comida e bebida. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Caso fosse aqui estivesse falando do sábado, que não está, que está falando sobre o fraco na fé, caso estivesse falando sobre o sábado, Paulo está falando para não julgar. E isso vemos de maneira clara nos versículos seguintes. No versículo 10 especificamente, Paulo diz assim: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha o que Paulo está falando, usado por Deus de maneira clara. Em nenhum momento ele cita o sábado. Mas os irmãos, porque querem transgredir o sábado ou entender que o sábado não existe mais, usam esse texto. Irmãos, chega a ser até um absurdo falar sobre isso. O que Paulo está tratando aqui é sobre irmãos fracos na fé. E caso estivesse falando sobre o sábado, ele não falou para não guardar o sábado. Ele falou para não julgar o seu irmão. Você sabe o que é não julgar o irmão? Jesus falou não julgue para não ser julgado. Você sabe o que se trata julgar? Eu vou te mostrar agora o que é julgar um irmão. E aí, meu irmão, se tu não guardar o sábado, tu vai pro inferno, rapaz. Tu vai arder no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Presta atenção. A palavra de Deus é que tu tem que guardar o sábado. Guarda o sábado, senão vai pro inferno. Você viu aí de maneira clara? Isso é julgar um irmão. Falar para ele que ele vai se perder por não guardar o sábado. É isso que Paulo está falando, caso ele estivesse falando sobre o sábado. Isso é julgar, mas aqui não está falando sobre o sábado. Mas caso ele estivesse falando, é isso que é julgar. E nós, crentes sinceros e verdadeiros, não julgamos a ninguém. Se você não guarda o sábado, se você entende de uma outra maneira, eu não vou te julgar, eu não vou dizer que você vai para o inferno. Mas eu preciso aqui falar a verdade. O sábado não foi abolido. O sábado é um mandamento santo de Deus. E Paulo diz assim, como a gente leu no versículo 10, todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Você vai ser julgado por Deus nesse dia. Eu não tenho nenhum dever de te julgar, até porque eu sou um baita de um pecador, eu não posso julgar você. Mas uma coisa eu posso e devo fazer, te alertar da verdade. Falar a verdade, que o sábado é santo, que o sábado ainda está em vigor. Que realmente você precisa sim guardar o sábado, pois é um mandamento de Deus, assim como os outros 9, que estão nos 10 mandamentos. Mas caso você não fizer, quem sou eu para te julgar? Você vai comparecer no tribunal de Deus, Ele vai julgar você. Você entende o que Paulo está querendo dizer, usado por Deus? Muitos não compreendem o que Paulo fala, pois ele falava de maneira difícil. Mas se nós clamarmos pelo Espírito Santo, nós vamos entender o que Paulo fala, porque Deus quer que você conheça a verdade. Um outro texto que usam também, o segundo, encontra-se em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 em diante, e diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Outro texto muito usado pelos irmãos, que você leu aqui comigo agora, e que eu peço para você leia na sua casa. Veja se em algum momento aqui falou sobre o sábado. Fala para não mais guardar o sábado? De maneira clara, fala? Não fala em nenhum momento. Se você ver o contexto, ler um pouco antes,
Você vai ver que Paulo estava falando com os Gálatas, sobre os Gálatas estarem voltando a guardar dias de festas, cerimônias que já não mais eram precisos guardar. Quando Paulo fala guardar dias e meses e anos, ele não está falando em nenhum momento aqui sobre o sábado. E sim, ele está falando sobre as festas que aconteciam no Antigo Testamento, até o momento onde Cristo morre na cruz do Calvário, e ali se rasga o véu do santuário. E a partir daquele momento, as leis cerimoniais de sacrifício de animais que eram feitas, não eram mais preciso fazer, porque Cristo era o verdadeiro Cordeiro. O Cristo era o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. E como eu disse antes, eu vou fazer um vídeo ainda essa semana, se Deus quiser, sobre as leis. Acompanhe para você entender melhor sobre essa parte das leis cerimoniais. Mas em nenhum momento Paulo está se referindo aqui aos 10 mandamentos, ao sábado, em nenhum momento. O assunto que se trata aqui, até o próprio título diz, o valor transitório dos ritos judaicos. Não sei se na sua Bíblia também fala isso no título. Está falando de coisas cerimoniais. Acompanhe Levítico capítulo 23 e você vai entender. Como muitos pedem um versículo claro para guardar o sábado no Novo Testamento. Eu mostrei Jesus ali falando, em Lucas também mostrei. Eu não, Jesus, Deus falando com você, o Espírito Santo falando com você mostrou. Eu também peço um versículo claro que mostre aonde eu não preciso mais guardar o sábado. Não existe. E o outro versículo, texto que uso é Colossenses 2, capítulo 16. Preste atenção comigo nesse texto, que é o mais usado. E o próprio título, se diz na sua Bíblia, já fala do que se trata. Preste atenção. O cerimonialismo sombra de coisas futuras. O próprio escritor trata de deixar claro do que está falando o texto. Cerimonialismo. É disso que está falando o texto, o contexto que nós vamos ver aqui agora. Preste atenção. E diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E a primeira coisa que você e eu precisamos entender aqui é: se você já leu toda a Bíblia Sagrada, você sabe que em Levítico 23, como eu disse antes, fala sobre as festas. Festa de Páscoa, festa de Pentecostes, eram várias as festas. Primeira coisa que eu digo para você de maneira clara e sem medo de errar. Aqui, você lê aí na sua Bíblia, não diz sábado, diz sábados, com S no final. E por quê? Será que quem escreveu a Bíblia escreveu errado? Não, é porque não era o sábado específico, o sábado da semana dado por Deus, e sim sábados, festas de sábados que caíam nesse dia. Acompanhe Levítico 23, eu não vou ler aqui agora, porque já está anoitecendo aqui, o vídeo já está muito longo, mas leia Levítico 23. Você vai ver que tinham várias as festas e que caíam sempre no sábado. E era desses sábados que está falando aqui. Havia a festa da expiação, a festa dos tabernáculos. E eles por muitos dias tinham que comemorar essas festas. E essas festas sempre caíam no sábado. O 7º dia sempre foi um número santo na Bíblia Sagrada. E era desses sábados que aqui está se referindo. E uma outra coisa, aqui nesse texto não fala em nenhum momento para não guardar mais o sábado. Preste atenção comigo. Caso aqui estivesse falando do sábado, o sábado da semana, o sábado santo, aqui não está falando para não guardar o sábado. Preste atenção no primeiro versículo que lemos, 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Não está dizendo que você e eu não precisamos guardar o sábado. Está dizendo para nós não julgarmos nenhuma pessoa. E isso volta lá onde nós lemos em Romanos 14. Nós não podemos realmente julgar ninguém. Eu não posso julgar você. Mas mesmo assim, o sábado continua sendo santo. Embora eu não possa julgar você,
O sábado continua sendo abençoado por Deus e um mandamento de Deus em vigor hoje. Mas aqui nesse versículo não fala não guarde o sábado, fale não julgue nenhuma outra pessoa por causa de um dia de sábado. E nem fala sábado, fala sábados. Queridos e queridas irmãs, fizemos um estudo profundo. Você que ficou até aqui agora no vídeo, tenho certeza que você quer conhecer a verdade de Deus para a sua vida. Você é um cristão sincero. Eu tenho certeza disso. E Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você. Vai mostrar para você, se você permitir. Não entrar com nenhuma visão, com nenhum pensamento para estudar a Bíblia. Acompanhe os textos depois que nós lemos aqui. Leia principalmente Levítico 23. E você vai ver que ali está falando de sábados. O próprio título aqui já fala em Colossenses 2. Cerimoniais. Eram as festas que eram feitas no Antigo Testamento. Que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, já não é mais preciso fazer, pois essas festas apontavam para Cristo. Ele é o verdadeiro cordeiro que foi morto na cruz do Calvário. Isso já não é mais necessário. É esses sábados que não é mais necessário, que cai um dia de festas. Esse é os sábados que não precisa mais. Mas o sábado, o sétimo dia dado por Deus lá em Gênesis, quando não existia nada disso, esse sábado ainda precisa ser guardado, é santo e abençoado por Deus. E agora eu convido você a orar comigo. Vamos orar para entender a palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida, pois esse mandamento é jogado por terra nos dias de hoje. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso e a Tua bondade dura para sempre. Obrigado, Pai, por esse estudo profundo da Tua palavra sobre o sábado. Que o Senhor possa tocar o coração dos irmãos que estão aqui comigo. Mostre para eles através do Teu Espírito Santo que o sábado ainda é um dia santo e abençoado e hoje precisamos guardá-lo. Por favor, Senhor, eu imploro, eu peço e eu suplico a Ti por mim e pelos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O sábado ele foi feito para nós descansarmos, para nós lembrarmos das coisas que Deus fez com tanto amor, com tanta bondade, com tanta misericórdia, mesmo no pecado. E não é outro dia, é o dia de sábado, pois Ele instituiu esse dia. Se você gostou desse vídeo, se o Espírito Santo tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui já está escuro. Fiquem todos com Deus!